Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Radioterapia Legal e hoje eu queria comentar com vocês sobre alguns artigos, especialmente um artigo que saiu recentemente na revista Radiation Oncology, e esse artigo é da doutora Stephanie Coombs, da Alemanha, e ela fala um pouquinho da experiência do serviço alemão em relação ao Covid-19. Isso é muito interessante para a gente que vai começar a passar pelas mesmas dificuldades que esses serviços externos, né, de outros países passaram, estão passando, e entender um pouquinho como eles manejaram e como eles tiveram a conduta para alguns casos de Covid dentro do seu departamento e também em relação ao tratamento efetivo dos pacientes. Bom, é bem interessante esse artigo, ele fala um pouco sobre como podem ser os turnos, tanto de médicos quanto de tecnólogos que estão diretamente com os pacientes, os turnos da enfermagem, e o que eles acharam de solução foi deixar as equipes em clusters, ou seja, em pequenos grupos, e cada grupo ficava responsável por ficar um período no serviço, ou seja, nem todo mundo estava ao mesmo tempo no serviço, né? Então, eles dividiam os grupos e enquanto um pessoal ficava em home office, outro pessoal ficava no serviço, na linha de frente em relação ao tratamento dos pacientes. Isso é bem interessante. A gente sabe que isso, inclusive, pode diminuir o número de infecção, porque a gente, querendo ou não, quando a gente está trabalhando, né, junto com outros colegas, a gente acaba tendo um contato maior, e se a equipe inteira está no mesmo local e a chance de ter um evento e esse evento acabar contaminando todas as outras pessoas, ele é muito maior. Então é desejável que se faça esse tipo de rodízio para os serviços. A gente acha que isso é bem interessante, né? Vale a pena pensar sobre o assunto. Uma outra questão que foi colocada sobre o tratamento de pacientes também é bem interessante. A gente já tinha falado aqui sobre isso, né, sobre hipofracionamento. Claro, em alguns casos eles até orientam o paciente não iniciar o tratamento, como é o caso de tumores de próstata, que você pode fazer hormonioterapia quando é alto risco, ou que você pode aguardar quando é risco baixo, mas você pode tratar os pacientes de maneira hipofracionada quando é necessário. Um exemplo que a gente vê, inclusive relatado por ela, é algo que se utiliza em alguns países da Europa, que é o tratamento de crânio total com 5 aplicações de 4 grays. Aqui no Brasil a gente usa muito pouco, mas eu acho que é bem válido para uma situação dessa, né, em que a gente tem uma pandemia e o paciente que tem a indicação de radioterapia de crânio total é um paciente muito frágil. Então, por que não realizar o tratamento paliativo com 5 aplicações de 4 grays, né? A gente tem já vários trabalhos, na verdade, na literatura que mostram que a chance de controle é muito semelhante a 10 de 300, que é o que a gente faz correntemente aqui no Brasil. Então, existem outros protocolos, como 15 de 267 para mama com drenagem, que também vários serviços já têm adotado no Brasil. Então, a gente recomenda esse tipo de abordagem para essas pacientes para evitar, inclusive, um acúmulo de pessoas na radioterapia, diminuindo a chance dessas pessoas apresentarem alguma complicação e infecção. Mas e naqueles casos que há infecção, ou seja, que algum paciente fica doente por conta do Covid-19? E aí a maioria dos serviços tem até convergido para suspensão do tratamento, no caso daqueles pacientes muito sintomáticos, né? Ou naqueles pacientes em que não é possível suspender o tratamento, como os pacientes com tumor presente, aí realizar o tratamento no período final do turno da máquina, e aí tentando diminuir ao máximo a exposição e a circulação desse paciente dentro do hospital. O ideal mesmo é que esse tratamento seja suspenso por um tempo, porque a chance desse paciente contaminar alguém nesse período é muito alta, é muito grande, e a equipe também tem que se proteger de uma maneira muito mais importante do que quando você está tratando o paciente sem sintomas. Então, é algo que a gente espera
que não aconteça um tratamento com Covid de um paciente com Covid na máquina, mas em alguns casos não é possível. Por exemplo, como um caso de um sangramento, uma urgência, aí sim o ideal talvez seja realizar esse tratamento com todos os cuidados possíveis, né? Higienização da sala antes e depois desse paciente realizar o tratamento. Tá certo, pessoal? Eu vou colocar aqui embaixo o link para acessar o artigo. Esse é um artigo aberto, então é bem interessante, conciso e tem essas dicas como de tratamento para outras localizações. Vale a pena entrar e ler esse artigo. Vocês vão perder aí mais ou menos 35 a 40 minutos na leitura, mas vale muito a pena, tá certo? A gente volta então com outras notícias durante a semana, e precisando de qualquer coisa, vocês já sabem, podem colocar suas perguntas aqui, a gente vai tentando responder à medida do possível, tá certo? Então, obrigado por nos acompanharem em mais esse vídeo, força para todo mundo aí e até a próxima.